Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Vamos estudar hoje juro simples. O que vem a ser o juro? Juro, pessoal, nada mais é do que uma remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. Por exemplo, quando você vai ao banco, deposita seu dinheiro suado, trabalhado, faz um depósito lá. Na verdade, você está emprestando esse seu dinheiro ao banco. E o banco pega o seu dinheiro e faz outras aplicações para ganhar dinheiro para ele mesmo. Quando você emprestou esse dinheiro ao banco, você ficou sem o dinheiro, você não pôde utilizá-lo. Sem falar que você está correndo o risco de não receber o dinheiro de volta, a chamada inadimplência. Por causa de tudo isso, o banco lhe paga um valor. Lhe paga um valor por você emprestar, ou seja, por alugar o seu dinheiro ao banco. Esse valor pago é o juro, ok? Antes de começarmos a aula, gente, aula de juros simples, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo. Ok? Então vamos começar. Então vamos à nossa aula. Juros simples. Primeiramente, juros simples, tá, gente? Olha só. Vamos imaginar que você vá a um banco e faça uma aplicação inicial. Essa aplicação inicial a gente chama de capital, tá? E ela é representada pela letra C. Capital, letra C maiúscula, ok? Vamos supor que você vá lá e faça uma aplicação inicial no valor de R$100. Um valor fácil aqui para a gente entender bem a mecânica do juros simples, tá? E vamos supor que esse banco tem uma taxa pré-fixada de juros. Essa taxa, já vamos se acostumar, gente. Olha só, taxa normalmente representada com a letra I, ok? Essa taxa pré-fixada, vamos supor que seja de 10% ao mês. Uma taxa muito elevada. Isso aqui é totalmente fora da realidade, né? Mas é bom para a gente entender como é que funciona. Tá? Só o mecanismo de funcionamento. Vamos colocar aqui umas datas. Inventar aqui, por exemplo, dia 10 de janeiro, dia 10 de fevereiro, 10 de março e 10 de abril. Lá no dia 10 de abril, então, você vai sacar o dinheiro. Ok? Vamos imaginar, então, essas 4 datas iniciais e vamos lá. Então, você chegou no banco e fez, então, um depósito inicial aqui de R$100. Então, colocou lá na poupança, por exemplo, R$100. E o banco, então, ele vai te dar 10% ao mês, supondo que seja juros simples, tá? Mas a gente sabe que banco é juro composto, mas juro composto é a próxima aula. É só um exemplo prático para você entender como é que funciona. Aí, nós temos o seguinte. No dia 10 de fevereiro, você vai no banco lá e quer saber quanto é que você tem de dinheiro. Como o banco paga 10% ao mês, será 10% sobre o capital inicial. Escuta o que eu estou falando, ó. 10% sobre o capital inicial, que é de R$100. Quanto é que é 10% de R$100? R$10, não é? Então, você vai ter R$10 de juros. Então, se você tinha antes R$100, acrescido de R$10, você passou a ter, então, R$110. Aí, novamente, você vai lá no dia 10 de março e quer saber quanto é que você tem. Você vai ganhar novamente mais 10% de juros, porque passou um mês. E esse 10%, lembrando, juros simples, é sempre sobre o capital inicial, quanto que você aplicou inicialmente nessa tua conta. Então, você aplicou R$100, vai ganhar 10% sobre os R$100, não sobre os 110, tá? Isso aqui já caracterizaria juros compostos, isso é a próxima aula. Então, é 10% sobre 100, ou seja, vai ganhar mais R$10. E vai ficar, então, com quanto? 110 mais 10, R$120. Ok? E assim por diante. Lá no quarto mês, então, no dia 10 de abril, você vai chegar lá e você vai ter, então, um
total de 120 mais R$10 de juros, você terá então R$130 valor final. Ok? Olha só, o que fica bem claro, bem caracterizado aqui nos juros simples. Presta bem atenção nisso que eu vou falar agora. Olha só. De um mês para o outro, o que está mudando aqui é um acréscimo. Um acréscimo de quanto? Exatamente R$10. Então, do primeiro para o segundo mês, houve um acréscimo de R$10. Do segundo para o terceiro mês, novamente um acréscimo de R$10. E esse valor, perceba, é um valor sempre constante. Isso caracteriza o regime de juros simples. Ok? Outra coisa que eu quero comentar com você aqui é muito importante. É isso daqui, ó. Perceba que esses aumentos, eles são sempre constantes. E pode aparecer em algumas questões para você a seguinte ideia, a seguinte frase, ó. Isso é característica de um regime. Escreva lá. Regime de capitalização. Vamos escrever aqui embaixo. Capitalização simples. Então, o regime de capitalização simples nada mais é do que juros simples. Certo, gente? Ou seja, a taxa aplicada é sempre sobre o capital inicial em questão. Certo? Vamos descer um pouco aqui, ó, e vamos ver o formulário. Tá? Até aqui tá bom. Vamos colocar aqui, ó, formulário. Quais são as fórmulas? Bem simples. Quais são as fórmulas que caracterizam o juro simples? Vamos colocar aqui, formulário. E assim, ó. Primeira fórmula, essa daqui, ó. O juro, ele é exatamente igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Cuidado, ó. O I é a taxa, tá? Não vai pensar que o T é a taxa. O T é o tempo da aplicação. E o I é a taxa desses juros, no caso, o juros simples. Vamos colocar aqui as flechinhas para entender bem, ó. Nós temos aqui juro, capital. Aqui nós vamos ter a taxa e aqui nós vamos ter o tempo. Vamos escrever aqui, ó. O J, então, significa os juros, o valor que você tem de juros. O C seria o capital. O I é a taxa e o T é o tempo da aplicação. Temos uma outra fórmula, é mais simples ainda, essa daqui, ó. Montante é igual a capital acrescido dos juros. Então, a letrinha aqui que é diferente é o M. Esse M aqui nada mais é do que o montante. Ferreto, o que é montante? Montante é o valor final, gente. É o valor que você iniciou, acrescido das taxas que você ganhou, tá? Então, é o tal do saldo. Qual é o saldo final? É o montante. Tudo bem? Vamos descer um pouquinho que eu quero fazer um comentário, uma observação bem importante. Vamos colocar aqui um asterisco e escrever aqui, ó. Observação. Anote lá. O que é que diz essa observação? Diz o seguinte: a taxa e o tempo, eles devem, olha só, concordar. Ferreto, não estou entendendo o que significa esse concordar aí, ó. É o seguinte, ele está se referindo então à taxa e o tempo. Olha só, vou colocar aqui um exemplo, aqui embaixo, ó. Só um exemplozinho. Se no exercício em questão nós tivermos uma taxa de 3% ao mês, o teu tempo em questão, ele deve estar em meses. Por exemplo, 8 meses. Olha só, você não pode usar, por exemplo, taxa 3% ao mês e colocar lá na fórmula tempo 8 anos. Aqui na fórmula do juro capital vezes a taxa vezes o tempo, ou seja, juro igual a CIT,
A taxa e o tempo, então, tem que estar na mesma, entre aspas, unidade. Se a taxa estiver ao mês, o tempo deve estar em meses. Se a taxa está ao ano, o tempo deve estar em anos. Se a taxa está ao trimestre, o tempo deve estar em trimestres. Ok? Isso que eu queria falar, tá? Pessoal, chegou a hora de nós fazermos umas questões. Vamos fazer umas questões, uns exemplos bem básicos para que você entenda um pouco mais sobre a prática e o uso dos juros simples. Ok? Vamos ver aí. Vamos fazer 3 exemplos bem básicos para que você entenda melhor ainda o funcionamento do juros simples. Ok? Olha só, acompanha lá. Exemplo número 1. Diz assim, calcular o juro e o montante. Então, a pergunta aqui é o juro e o montante. Tá, já vamos colocar aqui, ó, o juro, ponto de interrogação, e o montante da mesma forma. Temos que calcular o juro e o montante. Continuando. Produzidos pelo capital de R$1.000, então nós temos aqui um capital de R$1.000 nessa questão, aplicado durante 6 meses, o tempo da aplicação então é de 6 meses, a taxa de 36% ao ano. Essa é a taxa da aplicação. Considere o regime de capitalização simples. Então, aqui está dizendo no exemplo, ó, capitalização simples, isso aqui nada mais, nada menos do que juros simples. Agora, vamos lá. Então, vamos colocar aqui as informações. Nós temos um capital, então, de R$1.000, aplicado durante 6 meses. O tempo, então, é de 6 meses. E a taxa de 36% ao ano. Então, e 36% ao ano. Nós temos aqui a situação que eu acabei de falar, moçada. Olha só, o tempo está em meses e a taxa está ao ano. Elas não estão concordando aqui. Nós temos que colocar, então, meses a taxa ao mês ou deixar a taxa ao ano e colocar 6 meses em anos. Note que você pode ocupar as duas maneiras. Ó. 6 meses, concorda comigo que é a mesma coisa que meio ano? Então, 0,5 ano, meio ano. Agora, 36% ao ano, preste atenção que eu vou falar aqui. Ó. 36% ao ano, o ano tem 12 meses. Então, você pode pegar simplesmente isso aqui, dividir por 12, e você terá, então, uma taxa aqui, ó, 36 dividido por 12, 3% ao mês. Pode fazer isso, Ferreto? No regime de capitalização simples, ou seja, nos juros simples, pode ser feito sim. Juros compostos não pode fazer isso, tá? Então, 36% ao ano, divide por 12, você terá 3% ao mês, certo? Então, vamos fazer aqui. Ó. Pela fórmula, a gente sabe o seguinte, que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? Nós temos aqui um juro que a gente quer descobrir. Então, juros, queremos descobrir, o capital é de R$1.000 vezes a taxa. Vamos fazer o seguinte, vamos ocupar a taxa 3% ao mês. Cuidado, olha só, tu não vai colocar assim a taxa apenas 3. A taxa é 3%. Como a gente viu na aula de porcentagem, 3% pode ser escrito em formato fracionário assim, ó, 3 sobre 100, 3%. Vezes o tempo, tempo de quanto? Tempo de 6 meses. Como a taxa está 3% ao mês, vamos colocar o tempo 6 meses. Então, vezes 6. Certo? Como aqui nós temos multiplicação apenas, ó, multiplicação aqui e aqui, sem medo podemos cortar 1, 2 zeros em cima, 1, 2 zeros embaixo, e nós vamos ter então aqui que os juros foram de 10 vezes 3 vezes 6. 10 vezes 3 dá 30, 30 vezes 6, R$180, então, foi só de juros. Ok? Primeira questão resolvida. Agora quer saber o montante. Mas o montante daí é bem simples, né?
O montante, a gente sabe que é o capital inicial acrescido dos juros que foram ganhos. Então, o montante será capital R$ 1.000 mais os juros de R$ 180. Ou seja, o montante será 1.000 mais 180, R$ 1.180. Esse aqui é o montante final. Ok? Vamos ao segundo exemplo. Olha só. Em juros simples, então, novamente aqui ó, sobre essa aula juros simples, qual o capital? Então, a pergunta é o capital. Vamos colocar aqui, ó, capital é a pergunta, então, ponto de interrogação. Qual o capital que rende R$ 4.800 de juros? Então, isso aqui é R$ 4.800 de juros durante 2 anos, a taxa de 2% ao mês. Vamos escrever os dados aqui embaixo. 4.800 foi apenas de juros. R$ 4.800 de juros durante 2 anos. O tempo, então, é de 2 anos. E a taxa, quanto é que é a taxa? 2% ao mês. Então, a pergunta é o capital que vai gerar esses juros a uma taxa de 2% ao mês a um tempo de 2 anos. Acontecendo o que aqui, moçada? Já deve ter percebido, né? Nós temos o tempo em anos e a taxa ao mês. Podemos transformar um ou outro. 2 anos podemos colocar 24 meses, ou 2% ao mês, isso vai dar quanto, gente? 2% se é ao mês, quantos por cento é ao ano? Vamos fazer vezes 12. Então, 2 vezes 12, isso dá 24% ao ano. Então, pela fórmula, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros, R$ 4.800. O capital, a gente quer saber. A taxa, então, 24% ao ano, então, 24%, não esqueça, sobre 100, vezes o tempo de 2 anos, vezes o 2. Aí, olha só, nós temos esse 100 que está dividindo, então, como tem multiplicação e multiplicação aqui, sem medo, você pode passar aquele número 100 ali, multiplicando o 4.800. Isso vai ficar quanto, então? 4.800 vezes 100, fica 4.800 com mais 2 zeros, ou seja, 480.000. Isso aqui é igual a 24 vezes 2 vezes C. Isso aqui vai dar 48 vezes C, ou seja, 48 vezes o capital. O 48 está multiplicando, 10 dividindo. Então, o capital será 480.000 dividido pelo 48. 480.000 dividido por 48, isso vai dar um capital de R$ 10.000. Ok? Então, está respondida a nossa pergunta, já que o valor é o capital aplicado. Bem tranquilo, né, gente? Vamos fazer outro. Terceiro exemplo. Por quanto tempo o capital de R$ 6.000, então, olha só, nós temos um capital de R$ 6.000, esteve emprestado a taxa de 18% ao ano, então está aqui a outra informação, para render 4.320 de juros simples. Então, 4.320 de juros, e ele está dizendo que são juros simples. Olha só, as informações, hein? O capital, ele está dizendo que é de R$ 6.000. Ele disse também que a taxa de 18% ao ano vamos abreviar assim, para render R$ 4.320 de juros simples. Então, de juros foram R$ 4.320. Olha só, por quanto tempo, então, a nossa pergunta é o tempo em questão.
Tá? Uma observação aqui, ó. Nós temos que a taxa está ao ano. Então, o tempo ele já vai sair automaticamente em anos. Tá? Se a taxa estivesse ao mês, o tempo sairia em meses e assim vai. Então, vamos lá. Temos o seguinte, pela fórmula, juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Juro igual a CIT. Substituindo, nós temos o seguinte, juros, 4.320. R$ 4.320 é igual a um capital de R$ 6.000 vezes a taxa 18%, coloque em formato fracionário ou decimal, 18%, 18 sobre 100, vezes o tempo que a gente quer saber. Ok? Aí nós podemos simplificar aqui, ó, como aqui a multiplicação é aqui também, nós podemos cortar 2 zeros aqui em cima com 2 zeros aqui embaixo. Podemos cortar aqui também, ó. Vamos cortar um zero daqui com um zero daqui. Isso porque nós temos multiplicações aqui, gente. É como se 60 descesse dividindo e cortaria zero com zero, ok? Ficamos, então, com 6 vezes 18 vezes o t. 6 vezes 18, isso aqui vai dar 108t. É igual a 432. O 108 está multiplicando, então ele vai passar lá para o outro lado fazendo o quê? Vai passar dividindo. E nós teremos, então, o t é igual a 432 dividido por 108. Nós teremos um t igual a 4. Exatamente 4 o quê? 4 anos. Ok? Essa é a informação que a gente estava buscando.